Então, já aproveitando, vamos iniciar a nossa parte de notícias para você iniciar sua manhã bem informado, começando pelas notícias internacionais sobre o pronunciamento do Biden, né, o discurso do Biden ontem no fechamento da OTAN. Exatamente, o discurso da cúpula final ali da OTAN. Biden, que já falou na OTAN essa semana, a gente tinha trazido notícia disso, que ele tinha tido um discurso um pouco melhor. Ontem ficou meio misto o sentimento. Ele teve um discurso bom, sim, em vários momentos, só que algumas confusões trouxeram de novo à tona, né, a discussão que tem ao entorno da capacidade cognitiva dele disputar as eleições. Ele confundiu basicamente o nome da Kamala com Trump, confundiu Putin com Zelensky com Putin, então suscitam novamente esses temores com a campanha presidencial do presidente Joe Biden, da reeleição de Joe Biden. Basicamente, a Kamala Harris ela começa a surgir no cenário político ali como uma substituição e uma alternativa para o Biden. Algumas pesquisas já apontam que cerca de 70% dos democratas querem ela na substituição do Biden e que ela já estaria em pé de igualdade ali para disputar contra o Trump. Passando para a nossa próxima notícia internacional ainda sobre os Estados Unidos, ontem os números da inflação vieram melhores do que o esperado por lá. Sim, números bem bons para a inflação, para o CPI que foi divulgado, apresentou na realidade uma deflação de 0,1%, algo que não era visto desde 2020, ainda na esteira da pandemia dos efeitos da Covid-19, e também o acumulado dos 12 meses ficando na casa de 3%, o núcleo na casa de 3,3%. Portanto, uma inflação melhor, mais benigna do que era esperado inicialmente pelo mercado, reforçando esse sentimento de que a gente pode começar a ter a flexibilização da política monetária por parte do Fed na reunião de setembro. Só que mais importante do que isso, abrindo também portas para eventuais cortes em novembro e em dezembro. O mercado já fica agora dividido nesse momento entre 2 e 3 cortes, basicamente 50% a 50%, só que ainda tem a questão eleitoral da reunião de novembro que pesa bastante. Será que o Fed ele vai realmente movimentar as taxas de juros em pleno pleito eleitoral? É algo que o Fed não costuma fazer muito. Passando para as próximas notícias, mais informações sobre China que foram divulgadas na manhã dessa sexta-feira. Exatamente, nós tivemos duas notícias divulgadas ali sobre China não tão positivas assim. Na verdade, a balança comercial ela veio melhor do que esperado. Isso geralmente é uma coisa boa para o PIB, né? Já que a balança comercial tem um impacto direto no PIB. Só que nesse caso especificamente a gente tem uns números qualitativamente um pouco piores. A gente tem uma queda das importações e a gente tem umas exportações avançando acima do esperado, que pode indicar que a demanda interna não está tão aquecida. Isso é corroborado também pelos números de novos empréstimos divulgados, que vieram menores do que o esperado, menores do que a medição do ano anterior, também revelando aqui realmente que o setor de consumo por lá é bastante complicado, o consumo das famílias bastante complexo, que a gente já vem comentando aqui a diversos morning calls. Passando agora para nossas notícias nacionais, investidores de varejo superando o Ibovespa. O pessoal aprendeu aqui a investir na bolsa. Nem todos, né? 45% superando o Ibovespa foi realmente um crescimento em relação aos últimos dados que tinham sido divulgados, que representaram ali cerca de 35, 37% dos investidores superando o Ibovespa, então realmente é um avanço. Mas eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer que os investidores aprenderam a superar o Ibovespa, sobretudo por causa do movimento bem forte dos últimos 12 meses que a gente observou, sendo puxado às vezes por alguns papéis em particular, como a própria Petrobras. E a gente sabe a participação que principalmente blue chips têm na carteira dos investidores de varejo. Se você quer superar o Ibovespa, né, tem como referência a gente aqui da Toro, nossa carteira de dividendos superando o Ibovespa nos últimos 12 meses, trazendo números bastante positivos, além da recorrência do pagamento de proventos. Nossa carteira de small caps também, que vai completar um ano no final desse mês, também apresentando um desempenho superior ao Ibovespa. E ainda continuando no setor de varejo, na nossa próxima notícia, diz respeito aos dados que foram divulgados ontem, dados bem positivos, né, Gabriel? Exatamente, vendas no varejo subindo mais de 1% em maio, enquanto era esperado um recuo de cerca de 1%. Então, um número bastante positivo, sustentado especialmente aqui pelo setor de hipermercados, vestuário, produtos de cuidado pessoal, desempenhando muito bem no mês de maio. Também trazido aqui muito pelo desempenho massa de renda muito forte. A gente tem programas de renda ocorrendo que destinam muita renda para a população e conseguem consumir mais, alta no crédito também, com essa queda de taxa de juros que a gente tem mais incentivo ao crédito, dados de emprego também muito positivo que sustentam esse número que a gente viu ontem. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.